querendo ou não, gente, essa disputa municipal não é importante apenas em São Paulo, né? A gente vai ter aí a polarização ecoando para os municípios. E, obviamente, é muito estratégico, tanto para o PL quanto para o PT, o maior número de prefeituras, principalmente as prefeituras mais estratégicas, que eles fizerem durante essas eleições agora de 2024. Então, essa polarização, eu entendo que ela vai seguir. No caso de São Paulo, a gente ainda tem um agravante, porque nós estamos falando de Boulos, que tem a máquina federal, né? Ou seja, tem o presidente da República apoiando. E a gente tem o Nunes com a máquina estadual, que querendo ou não, gente, nós estamos falando do segundo orçamento, o maior orçamento do país, que é o estado de São Paulo, né? Então aqui talvez a coisa se acirre mais. E aí por que eu vou acirrar e eu quero que a Deise venha para a linha de frente e só que abuche em mim, que eu tô com saudade de passar as tardes aqui no linha de frente, eu e a Deise trocando assim, não é isso. Por que eu acho, Deise? Porque vamos lá, são duas bolhas. A gente sabe que o PT tem um histórico de prefeitura, de fazer prefeitura na cidade de São Paulo, né? Entretanto, Boulos tem uma imagem que não é muito bem querida pela classe média e classe média alta e alta, que é a questão de invasão. As pessoas estereotiparam Boulos como aquele sujeito que vai pegar, viu um imóvel vazio, ele vai invadir e colocar um sem-teto lá. Desculpa, João. Não, imagina. Eu entendo e até posso explicar um pouco isso, né? Porque eu sou amigo da MST, então... Por mais que a gente explique, sim. Assim, eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente só explica para quem quer ouvir. E tem gente que não quer ouvir. Tem gente que quer acreditar nesse ponto, né? A polarização é um resultado disso, de pessoas que não querem ouvir, elas querem acreditar naquele ponto. Mas tem uma coisa importante que, assim, a gente tem que tomar cuidado com mentiras, né? Que as pessoas ficaram com medo que o Boulos ia invadir a casa de alguém. Vai chegar lá, não vai tocar, vai abrir essa porta e vai colocar pessoas para morar no seu quarto. Isso é uma grande mentira, né? Então acho que a gente explicar depois o que é uma ocupação, enfim. Mas também tinha medo que o Brasil ia virar Venezuela se ele fosse eleito. E também tinha medo que se o Bolsonaro fosse eleito, também ia virar Venezuela, porque ele ia... assim, medo faz parte, a gente tem que lidar com ele. Mas repara que você chegou aqui e a coisa que você falou sobre o Boulos é que ele não é tão radical, gente. Então esse é um discurso que a gente ouve sempre que fala do Boulos, vem associado a, olha, ele não é tão radical, que é importante exatamente para quebrar esse preconceito que existe contra ele. Não é isso, mas o importante é a gente não ter as tais das fake news, né? Assim, obviamente alguém falar que o Boulos vai invadir a casa de alguém... Mas aí vocês... O João tá me lembrando muito o Felipe Monteiro, né? A positividade, assim, não, gente, vai dar certo, as pessoas vão discutir as pautas. Exato, é o sonho, assim, ninguém né? fala mal do PP. O PP e o Koba são duas pratas dessa casa que ninguém mexe. Mas, Deise, eu quero te ouvir sobre... Posso só fazer um comentário? Que eu acho que, sob perdão de me tornar repetitiva, essa é mais uma vantagem que a gente tem da coisa ter esquentado com tanta antecedência das eleições em si. Porque da mesma forma que a gente está falando, vamos conhecer o vice do Ricardo Nunes, que a gente não sabe o que ele pensa ou deixa de pensar, essa é uma oportunidade não só para o Boulos, mas para todos os candidatos de conseguirem desmistificar esses preconceitos que existem sobre eles hoje e apresentar ideias. E eu acho assim, Deise comentou que o eleitorado de São Paulo ele é considerado mediano. Eu não sei o que isso significa, acho que você pode explicar, mas eu vejo o povo paulistano muito preocupado com o cotidiano da cidade. Muito mais do que se é Bolsonaro ou se é Lula, as pessoas aqui estão preocupadas. Pode ver, a maioria das críticas com relação ao Ricardo Nunes, por exemplo, diz respeito ao trânsito. As coisas que estão acontecendo na cidade, porque a gente que acorda cedo, a gente que vai trabalhar. Então, eu acho que a gente... parou. O metrô parou, a questão da segurança pública, né? De você não conseguir sair aqui embaixo na Paulista andando com o celular na mão. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente conseguir ouvir as ideias que cada um desses candidatos tem que ter. E se eu posso dar alguma sugestão para a pessoa que está nos assistindo, é que escutem, né? Tirem esses preconceitos da cabeça de vocês para que a gente tome a melhor decisão possível para a nossa cidade. Tá, então eu vou só deixar a Deise responder a minha provocação. E a gente vai trocar de pauta. Nossa, eu adoro essa pauta, porque eu ficava o programa inteiro nisso. Mas, falando do eleitorado mediano, o que eu quis dizer com isso? Não sou eu, na verdade são as pesquisas, tá? O eleitorado de São Paulo não é um eleitorado agressivo. Então,
o paulistano, quando ele vota para governo do estado, ele tem a tendência de votar sempre mais no PSDB. Quando a votação é dentro da cidade, existe uma divisão ali. Ela começou a ocorrer uma mudança que o PT, antigamente, ele só tinha voto nas periferias. Esses votos do PT, da esquerda, eles começaram a migrar para o centro. Mas o eleitorado de São Paulo é um eleitorado que a gente chama de médio ponderado. Ele tem pouca mobilidade, mas não significa que ele não mude, mas ele não é receptivo a polarizações, a agressões e a extremismos. Então, por exemplo, a própria Marta, quando ela fez a campanha dela para a Prefeitura de São Paulo, ela teve que dar uma recuada no discurso dela, que era um discurso mais de esquerda. Quando eu falo que o eleitorado de São Paulo é mediano, é porque ele não tende a essas polarizações. E aí, só para pegar o que o João falou, quando tu diz que os candidatos de São Paulo, eles têm que discutir as propostas para a cidade, e aí vai ao encontro do que tu disse também, que o eleitorado de São Paulo está mais interessado nas propostas que envolvem o cotidiano, só que a gente tem um ponto no meio disso tudo. A eleição para São Paulo ela é a eleição mais importante, tanto Lula quanto Bolsonaro já estão interferindo e disseram, inclusive, que vão continuar interferindo. Aí, para responder a Elaine, a questão do Boulos, né? A última campanha do Boulos, ele teve um crescimento muito forte, principalmente porque ele conseguiu fazer uma coisa que a esquerda não consegue, que é entender as redes sociais. Então, ele tem essa pecha de ser radical, de ser invasor, né? Isso acabou colando muito nele. E foi uma coisa que, na última campanha, ele começou a desconstruir. Então, para fazer um arremate de tudo que eu falei aqui, o Boulos ele pode ter a chance de sair bem sucedido nessa eleição se ele conseguir continuar o trabalho que ele fez na última eleição, de retirar dele essa pecha de invasor e de extremista, conseguir trabalhar de novo as redes sociais dele e trazer os jovens para a eleição, porque daí ele dá um ar de modernidade que o Ricardo Nunes até agora não tem, mas o principal ponto dele a ser trabalhado vai ser justamente esse radicalismo dele. Um radicalismo que, como vocês estão falando, muitas vezes é atribuído a ele e ele não tem. Mas esse vai ser o grande desafio do Boulos. Por quê? E para encerrar, porque o eleitorado de São Paulo não quer radicalismos. Ele quer mais discutir a cidade.